Pensa bem, do cachorro-quente da esquina até aquele salame artesanal super chique, os embutidos estão em todo lugar, né? São adorados no mundo todo. Mas por trás deles tem uma história, uma ciência, que é bem mais complexa do que parece. Então, bora mergulhar nesse universo para entender os segredos por trás da linguiça, da salsicha e de tantos outros. É só dar uma olhada numa vitrina de frios para sacar a imensa variedade. Cada formato, cada cor, cada textura, tudo isso conta a história de uma região, de uma tradição que foi passada de geração em geração. Mas aí fica a pergunta, né? O que de fato faz uma linguiça toscana ser diferente de uma salsicha alemã? Ou um salame italiano ser diferente de um chouriço espanhol? A resposta vai muito além do nome. Envolve técnica, envolve ciência e, claro, envolve muita arte. Para a gente entender como chegamos até aqui, a gente precisa voltar no tempo. E voltar muito, viu? Milhares de anos. Porque a história dos embutidos não começou como algo gourmet. Nasceu de uma necessidade muito básica. Como fazer a carne durar mais tempo. Como garantir proteína para a família em tempos mais difíceis. Ok, vamos entender isso. A própria palavra embutido já entrega o jogo. Vem do ato de embutir, ou seja, de colocar a carne moída e temperada dentro de algum invólucro que antigamente eram as tripas dos animais. Uma sacada genial, né? Uma técnica que tem registros lá da Roma antiga e que de lá se espalhou pela Europa inteira. Mas afinal, do que é feito um bom embutido? Olha, as receitas podem variar até não poder mais, mas tudo se resume a 3 componentes essenciais. É a base, a santíssima trindade de qualquer embutido que se preze. O primeiro pilar, claro, é a carne. E aqui, a carne de porco é a rainha, tradicionalmente. Principalmente os cortes mais durinhos, ricos em colágeno, porque isso vira uma gelatina no cozimento e deixa tudo mais suculento. Mas o leque de opções é gigante. Vai de carne de boi, frango e até de caça. Agora, o segundo elemento, que é o verdadeiro segredo para um resultado perfeito: a gordura. Sim, a gordura. Não tem como fazer um embutido de qualidade sem ela. É a gordura que carrega o sabor, que garante a umidade e que define a textura final do produto. E a proporção aqui é tudo. A regra de ouro hoje em dia é manter um equilíbrio, algo entre 25% e 30% de gordura. É o ponto ideal para ter um resultado suculento, saboroso, mas sem ficar pesado ou oleoso demais. E para fechar essa trindade, a gente chega na alma do embutido, os temperos. É aqui que a mágica acontece e a identidade de cada um é criada. A erva doce na linguiça italiana, a páprica na calabresa, a noz moscada na salsicha alemã, são as especiarias que dão a assinatura única de cada um. Certo, agora vamos para uma daquelas grandes dúvidas que sempre aparecem. Afinal, qual é a diferença real entre uma linguiça e uma salsicha? A primeira pista está na aparência. Numa linguiça tradicional, que nem essa da foto, dá para ver os pedacinhos de carne, os pontinhos de gordura, essa textura mais granulada, sabe? Mais rústica. Essa é a marca registrada dela. E aqui está o pulo do gato, a diferença técnica fundamental. Na linguiça, a carne é moída de um jeito mais grosso, por isso a gente vê os pedaços. Já na salsicha, o segredo é um processo chamado emulsificação. Basicamente, a carne é moída tão, mas tão fininho que vira uma pasta completamente lisa e uniforme. E essa máquina aí é o coração dessa diferença toda. É um emulsificador industrial. Ele processa a carne numa velocidade altíssima e cria essa emulsão, essa pasta que dá para a salsicha de cachorro-quente, por exemplo, aquela textura macia e uniforme. É outro mundo, bem diferente do moedor tradicional. Mas a variedade dos embutidos vai muito além dessa divisão. Vamos explorar um pouco as diferentes técnicas que criam esse universo de sabores e de texturas. Para a maioria dos embutidos feitos de forma artesanal, tudo começa aqui. O moedor de carne é a ferramenta essencial que vai editar a textura inicial e a personalidade do produto final. O processo para fazer uma linguiça clássica, de moagem grossa, segue 5 passos cruciais. Primeiro, cortar tudo em cubos. Segundo, e isso é fundamental, resfriar muito bem a carne e a gordura, quase a 0 graus. Isso garante a textura. Terceiro, temperar. Quarto, moer. E por fim, misturar, mas com detalhe, misturar só o suficiente para dar liga, sem exagerar, para não estragar a estrutura da carne. Isso tudo nos leva às 4 grandes famílias de embutidos. Tem os frescos, que são crus e precisam ir para o fogo. Os cozidos, que já vêm prontos para comer, como a mortadela. Os defumados, que ganham aquele sabor especial e duram mais por causa da fumaça, tipo a calabresa. E por último, os secos ou curados, como o salame, que passam por um processo longo de fermentação e desidratação. O que nos conecta de volta aos dias de hoje, porque a gente está vendo um renascimento incrível do interesse pela produção artesanal,
que valoriza a história e a qualidade que existe por trás de cada produto desses. No fim das contas, essa arte antiga de conservar alimentos está sendo redescoberta como uma forma de expressão na cozinha. A produção artesanal resgata técnicas do passado, valoriza ingredientes de primeira e consegue transformar um simples embutido numa iguaria de verdade. E isso deixa uma reflexão final. No mundo de comida cada vez mais industrializada, será que o segredo para um futuro com mais sabor não está justamente em olhar para trás e resgatar a sabedoria do passado? É algo para a gente pensar na próxima vez que se deparar com uma dessas delícias.